Pai amado e Deus querido, Senhor da glória, único verdadeiro Deus, graças te damos em nome de Jesus, pois o Senhor, o nosso bom Deus, mais uma vez nos abençoa e nos permite estarmos aqui reunidos pela fé, através deste propósito, através desta campanha de oração segundo o livro de Atos dos Apóstolos, onde hoje, pela tua misericórdia, chegamos ao dia de número 26. Obrigado, Senhor, por este passo de fé, por esta experiência que o Senhor há de nos permitir no sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso, Pai. Cada oportunidade que temos é uma experiência nova e única, mas claro, desde que alguém ouça e se permita obedecer, avançar segundo a tua palavra, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, como assim a tua palavra nos ensina. Te louvo por todos que foram apanhados, Pai, que foram convencidos pelo Teu Espírito Santo a estar aqui conosco através desta oração, através deste áudio e através deste vídeo. Quero te agradecer pela vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui firmes conosco, dia após dia, semana após semana, meses após meses, e falamos agora até de anos, Pai. Quantos anos já não estamos nesta boa caminhada, nesta batalha de fé em Cristo Jesus? Quantas vitórias, quantas curas, libertações, quantas pessoas, Pai, conhecendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso para quê? Para que o Teu nome seja glorificado. Pois quem é este Teu humilde servo que te fala? Sou apenas um vaso, Pai, em Tuas mãos. Sou um humilde servo. Só quero falar aquilo que o Teu Espírito Santo nos ensinou. Falar aquilo que o Teu Espírito Santo nos faz lembrar. Pois o fato, Pai, é que nesses dias há muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, que se dizem pastores, mas que, na verdade, são lobos, Pai. São lobos disfarçados no nosso meio. E somente a Tua palavra é fiel para nos livrar das garras dos tais. Te louvo também pela vida deste meu irmão e desta minha irmã que está chegando pela primeira vez. Pai, permita que o Teu Espírito Santo o faça compreender o que implica este propósito e esta campanha. Muitas vezes alguém aqui chega com um grande problema, uma situação de urgência e até se aborrece, porque não fazemos uma oração em específico. Mas, Pai, será que existe uma coisa mais específica do que a Tua palavra ao coração de um homem ou de uma mulher? O fato é que todos aqui envolvidos devem ter o desejo de ouvir a voz de Deus e não a voz do homem. E a única maneira de ouvir a voz de Deus nestes últimos dias é através da palavra, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Porque o Verbo, a palavra, o Logos, se fez carne. Pela fé te apresento todos os pedidos de orações, mensagens de textos, fotografias, áudios. Pai, vai de encontro à necessidade e à carência do meu irmão e da minha irmã. Mostra para eles, Pai, que o Senhor é Deus no meio de nós, que o Senhor ainda é o mesmo, que o Senhor ainda é aquele, Pai, que fez fogo cair do céu sobre o altar em que Elias, Pai, organizou, reconstruiu, refez para a glória do Teu nome. É assim que devemos nos portar, para que nós, que agora somos o altar de Deus, o tabernáculo do Senhor, possa estar em chamas, através do Espírito Santo, um testemunho
a qual atrairá outras pessoas para o reino de Deus e a sua justiça. Porque essa é a tua vontade. Abra o entendimento, Pai dos tais, que todos venham a discernir espiritualmente a tua vontade, a luz da tua palavra em Cristo Jesus. Pai, como já foi dito, dia de número 26. Estamos no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Na última oportunidade, abrimos o texto com a menção do centurião Cornélio, Pai. Aquele homem que teve uma visão, a saber, de um anjo, em que trouxe a mensagem em que o seu temor a Deus, o temor de Cornélio, o seu envolvimento com Deus verdadeiramente chamou a atenção do Senhor. Especificamente, o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Ele atraiu a tua atenção. E como ele atraiu a tua atenção, Pai, dando o melhor dele para o Senhor deu o melhor para ele. Isso é lindo, Pai. Eu não estou falando de Pedro, nem sei se Pedro era tão bonito assim. Um dia a gente vai saber, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Mas eu estou falando do estado da igreja, Pai. Sim. Porque não poderia ser outro, Pai. Não é que Pedro era, digamos, alguém diferente dos demais apóstolos, mas é porque Pedro, Pai, teve a ousadia, no bom sentido da palavra, de afirmar pela primeira vez nesta terra que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e por isso Jesus olhou para ele e disse que daquele momento em diante ele seria chamado de Pedro, não mais de Simão, mas de Pedro, logo pedra. E Jesus declarou: sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Há quem diga que Jesus estava apontando para um líder espiritual, o que não deixa de ser verdade, mas na verdade era sobre aquilo que saiu da boca de Pedro. Quem declarar o que Pedro declarou é como Pedro, ou seja, igreja. Então era isso que Cornélio precisava, fazer essa mesma declaração. Mas alguém possa dizer: então essa oração e essa palavra não é para mim, porque eu já sou de Jesus, eu já confessei Jesus, eu já declarei que Jesus Cristo é o Senhor. Verdade. Mas a verdade também é que embora Pedro teve a felicidade de fazer essa primeira afirmação na terra, o que de fato é um grande privilégio, mas no coração de Pedro havia algumas coisas que não estavam em conformidade com a palavra do Senhor. É tanto que, se levarmos em consideração o que o texto nos traz, logo entenderemos que a igreja tinha um certo receio de levar a palavra para outros povos, logo aqueles que os judeus chamam de gentios. Eles acreditavam numa condição exclusiva, e de fato Israel foi chamado por Deus, mas Israel foi chamado por Deus para alcançar as nações. Não é à toa que Abraão foi chamado de Abraão, pai de muitas nações. Foi para isso que Deus chamou Israel. E aí, tua palavra diz que num certo dia, Pedro foi orar, estava com fome, esperando a refeição ser preparada. Tua palavra diz que ele caiu em êxtase. E ele, de repente, parece que teve uma visão, Pai. Segundo o texto, ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Ou seja, alguns animais
em que Pedro reconhecia que, segundo a sua lei, segundo a sua religião, segundo a sua doutrina, eram impuros. Não era lícito comê-los. Aí Deus, o Senhor, dá esta visão ao tal e diz: mate e coma. E Pedro, claro, pai, Pedro nunca fica calado, né? Nunca ficou. Acho que ele vai ser um dos falastrões nas mansões celestiais. E se Deus quiser, nós vamos estar lá para ouvi-lo também. Ele logo respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. Mas aí o Senhor disse: não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes, diz a Sagrada Escritura, quando de repente 3 homens que foram enviados por Cornélio chegaram à casa onde ele estava e falaram a respeito de tudo o que aconteceu com o mesmo, a experiência que Cornélio teve para que ele viesse acompanhá-lo e viesse a trazer as boas novas, as boas notícias do Senhor, o nosso Deus. É tanto que, naquele momento em que aqueles homens chegam àquela casa, o Espírito disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pai, aqui cabe tanta coisa, o meu tempo está acabando. Mas é porque tua palavra é tão rica que dá vontade de ficar aqui por horas e horas. E ainda assim, o tempo não seria suficiente para falar de tantas maravilhas que o Senhor nos ensina através desta palavra. Oh, Pai querido, certa vez eu li na tua palavra, infelizmente este teu humilde servo não tem a capacidade de memorização, mas eu me lembro que certa vez eu li, Pai, que é necessário que o coração do homem seja circuncidado. Não a questão que envolve o prepúcio, a parte do prepúcio do homem, não, mas do coração. Cortar a religião, cortar os costumes, cortar a ideologia do homem, o achismo da humanidade. Porque o que nós vemos hoje, Pai, são chuvas e mais chuvas de achismos. Uns dizem que Deus é isso, outros dizem que Deus é aquilo. Alguns dizem que o caminho é este, outros dizem que o caminho é aquele acolá. Mas nós sabemos que só há um caminho. E foi o caminho que o Senhor Jesus traçou, para que ninguém venha a se perder, o estado da igreja. Eu fico pensando quantos não estão aqui e já há algum tempo não vão a um culto, já há algum tempo não adoram o Senhor na comunidade dos santos. Há outros que talvez estejam afirmando: não, eu estou firme, estou indo aos cultos toda semana, não falto, mas será que não estamos fazendo como Pedro? Apenas respeitando algumas leis, dando honra aos pastores. Deus detesta as questões que envolvem regras, a religiosidade que é falsa, e ela chega até nos ludibriar pensando que pelo muito fazer assim nós seremos salvos. Não é assim. O justo viverá pela fé. Talvez essa questão que envolve, e certamente é, senão não estaríamos aqui, que envolve a cura, o milagre, o poder, a unção, a reviravolta na vida, seja a determinação de dizer: eu vou viver segundo a palavra do Senhor. Se Deus está mandando que eu vá, eu vou. Se Deus está mandando que eu tire da minha vida algo que o desagrada, eu farei. Não vai ser fácil. Acredito que não foi fácil para Pedro, mas ele viu algo sobrenatural. Porque mesmo sem entender,
Ele se lançou à obediência e ali ele viu o Espírito Santo vindo sobre aquelas pessoas, batizando com fogo. Deus não quer que vivamos em meio ao mar de tribulações. O crente passa por tribulação, mas não fica na tribulação, não fica. Se ficar, é porque ainda deveras tem que aprender a lição. Vamos passar pela tribulação, aprendendo com as dificuldades, com os erros. E no nome de Jesus, como Jesus ensinou, vá e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. O tempo passou, Pai. Poderia falar ainda inúmeras coisas, mas eu confio no Teu Espírito Santo sobre a vida de todos que aqui estão para meditar nessa palavra e nesta oração para a glória do Teu nome. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o Teu rosto, nos dando a Tua paz. É o que nós pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém.